Tinha uma irmã aqui na igreja que tinha uma escola de datilografia. A irmã Era Júbilo? era Júbilo? Aulina, é. Me lembro dessa Na escola. época- Tá vendo? Eu me lembro dessa escola. Mas quando você... Não cheguei a fazer, mas me lembro. Mas era aqui no Alto Santa Isabel mesmo. A princípio era a Sim, Escola sim. de Datilografia Alto Santa Isabel. Depois mudou Só para que depois Júbilo, né? mudou para Júbilo, quando saiu daqui. Quando eu fiz, era aqui. Então, ela abençoava muitos jovens da igreja, dando famílias. Quando ela via uma família assim numerosa, com muitos filhos, e os jovens, ela dava bolsa para estudar, de graça. Sim. E depois a gente ficava ajudando ela lá. E o curso de datilografia na época Era top, né? Era top de linha. era um negócio que todo mundo que queria entrar no mercado de trabalho tinha que ter, né? Tinha que ter. E eu já fazia Eu ainda cheguei. 70 palavras, não sei quantas palavras por minuto, sem olhar para o teclado. Foi aí. Então, essa irmã, ela foi uma das minhas mantenedoras no Betel. Ela e o esposo. Mas aí ela me deu o curso, eu fiz o curso e depois ela me chamou para... Nesse período que Deus está trabalhando comigo, ela me chama e eu passo um ano ensinando datilografia lá na escola Júbilo, né? Sim. Auxiliando, eu ensinava na parte da manhã. Quando eu estava com tudo direcionado, meu pai morreu sem saber disso, porque se ele soubesse, não sei o que ele... quando estava tudo direcionado em relação ao Betel, ela chega para mim e diz: olha, Selma, você está indo ao Betel, tudo, mas eu tenho uma proposta para você. Eita! Porque a Chesf, todas as vezes que precisava de uma datilógrafa, solicitava na escola dela, porque sabia que era uma escola de qualidade, de referência. Então, apareceu uma vaga na Chesf e você seria a pessoa da vez. Cara, minha chefe, uma grande empresa. Exatamente. Grande empresa até hoje, inclusive. Faltava um mês para eu ir para o Betel. Nossa. Se você não fosse, você iria trabalhar na Chesf e, a princípio, você receberia 3 salários no período de experiência. E depois eles dariam um salário que eles dão aos datilógrafos lá. Nossa. A menina que foi no meu lugar se aposentou faz tempo, porque tinha salubridade por causa do problema dos tendões, né? Então, mas naquela hora eu disse: como eu vou abrir mão de um chamado para isso aí? Eu tenho certeza que eu não tinha maturidade espiritual para entender assim. É o Espírito Santo de Deus mesmo que chega e faz a gente enxergar o que é mais importante na nossa vida, em relação ao futuro. Então eu preferi dar o sim a Deus e fui para o seminário sem mantenedor. Todos os mantenedores foram levantados, que eu fui aquela estudante de retalhinho, né? Um dava um valor, outro dava outro. Quando juntava os retalhos, aí era a minha manutenção. E até a tesouraria achava bonito como era, que eu chegava com os pedacinhos e pegava os recibos de todo mundo, porque via Deus provendo de diversas formas. Sim, sim. E eu tive meus mantenedores, tudo terminei e voltei para a igreja. Depois de muitos anos, tinha uma frase que me chamava muito a atenção, do seu sim a Deus dependerá a felicidade de muitos. Eu tinha muita vontade de completar os 18 anos e trabalhar para ajudar o meu pai. Meu pai sozinho trabalhando, uma casa com 9 filhos. Realmente. Eu via as necessidades dos meus irmãos e eu gostaria de trabalhar para ajudar em casa. Mas veio esse chamado e eu tive que dar sim a Deus, pela fé, e ainda correndo o risco de trazer dívida para casa se a fé não funcionasse, que esse não era o caso. A fé funciona, né? Sim. A palavra fé já são as iniciais da frase, faz efeito. Então, quando fui para o Betel, não demorou muito, Deus abriu uma porta de emprego para Vilma. E Vilma ficou no meu lugar, no desejo que eu tinha de ajudar em casa. Vilma assumiu esse lugar, né? Era o lugar que eu... Isso é uma espécie de mantenedora da casa, né? Então, Vilma, meu irmão dizia que eu era a segunda mãe e Vilma era o segundo pai. Talvez porque ela seja um pouco mais linha dura, né? Sim. Sargenta. Sargenta Vilma. Aí eu sei que depois de muitos anos de ministério já, meus irmãos já tinham todos crescidos, porque se eu tinha 17 e eram 9 irmãos, o mais novo tinha quantos anos? 4 anos de idade quando eu fui para o Betel. Nossa.
Quando Qual eu me deles? formei, o mais novo, César. Quando eu me formei, o mais novo ele tinha 7 anos de idade, né? Então eram todos crianças assim. Uhum. E aí eles já tinham crescido, alguns já tinham casado, mas todos estavam trabalhando. E foi o último ano que meu pai passou conosco, vivo, né? Eu já tinha quase 40 anos, quase 20 anos de ministério, uma coisa assim. Então foi quando eu perguntei a Deus, Senhor, por que tanta bênção? Às vezes a gente pergunta por que tanta luta, mas por que tanta bênção? Numa família tão grande, não tem uma pessoa desempregada, Todos entendeu? trabalhando. Lutando pelas suas casas, cada um tendo a sua casa própria. Eu falando com Deus sobre isso, aí o Espírito Santo me lembrou na hora, assim, sabe aquela lembrança que vem com essa frase? Do seu sim a Deus, dependeu a porta aberta desses aí. Amém.